A questão de reconhecermos nossos parentes no céu é uma das mais profundas e emocionantes para muitos cristãos. A ideia de que, após a morte, poderemos reencontrar e reconhecer aqueles que amamos traz consolo e esperança em momentos de dor e perda. A Bíblia, embora não forneça uma resposta direta e detalhada, oferece várias pistas que nos ajudam a entender essa questão de maneira mais clara. Ao longo desta jornada, exploraremos diversos versículos bíblicos que abordam o tema do reconhecimento no céu. Veremos como a Escritura fala sobre o encontro dos crentes com os que já partiram, a continuidade de identidade e memória após a morte, a comunhão com os santos e a promessa de corpos glorificados. Além disso, compartilharemos testemunhos e experiências pessoais que reforçam a esperança cristã na restauração de todos os relacionamentos na presença de Deus. Vamos começar nossa exploração com um dos textos mais conhecidos sobre o encontro dos crentes no céu, 1 Tessalonicenses 4 versículo 13 e 18. Neste capítulo, o apóstolo Paulo oferece uma visão poderosa e encorajadora sobre o que nos aguarda após a morte. Em 1 Tessalonicenses 4 versículo 13 e 18, o apóstolo Paulo aborda a questão do destino dos crentes que já partiram e oferece uma visão reconfortante sobre o encontro no céu. Este trecho é frequentemente citado em funerais e momentos de luto, pois traz uma mensagem de esperança e consolo. Vamos analisar esses versículos em detalhes. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará com Jesus os que dormem nele. Dizemo-lhes, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 18. Paulo começa destacando que os crentes não devem se entristecer como aqueles que não têm esperança. Ele afirma que, assim como cremos na morte e ressurreição de Jesus, também cremos que Deus trará com Jesus os que dormem nele. Isso sugere uma continuidade de vida e identidade para os crentes que já partiram. O apóstolo continua descrevendo o evento da vinda do Senhor. Ele menciona que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos que estiverem vivos naquele momento, que serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Essa descrição indica um encontro mútuo e reconhecimento entre os crentes que já partiram e os que ainda estão vivos. A expressão "seremos arrebatados juntamente com eles" sugere uma reunião e reconhecimento. A ideia de que estaremos para sempre com o Senhor reforça a esperança de uma comunhão eterna, onde os relacionamentos serão restaurados e perfeitos. Essa passagem oferece uma visão poderosa e encorajadora sobre o encontro dos crentes no céu. Ela nos lembra que, embora a morte seja uma realidade dolorosa, a esperança cristã está fundamentada na promessa de uma reunião gloriosa e eterna com aqueles que amamos. Outro texto bíblico que oferece insights valiosos sobre a continuidade de identidade e memória após a morte é a parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16 versículo 19 e 31. Esta história, contada por Jesus, nos dá uma visão do que acontece após a morte e sugere que haverá reconhecimento entre as pessoas no céu. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. E havia um mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, erguendo os olhos, quando estava em tormentos, viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males. Agora, porém, ele está consolado, e tu, atormentado. E, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para nós. Lucas 16 versículo 19 e 26.
Nesta parábola, Jesus descreve a vida de dois homens, um rico que vivia em luxo e um mendigo chamado Lázaro, que sofria e morria de fome. Após suas mortes, Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico vai para o inferno. No inferno, o rico vê Lázaro ao longe e o reconhece, pedindo a Abraão que mande Lázaro para aliviar seu sofrimento. A capacidade do rico de reconhecer Lázaro e Abraão sugere que há uma continuidade de identidade e memória após a morte. Embora a parábola seja uma ilustração e não uma descrição literal do céu e do inferno, ela nos oferece uma visão importante sobre o reconhecimento no além. Além disso, a parábola destaca a justiça divina e a reversão de fortunas após a morte. Lázaro, que sofreu na terra, encontra consolo no seio de Abraão, enquanto o rico, que viveu em luxo, enfrenta tormento. Esta reversão de fortunas reforça a mensagem de que, no céu, todas as coisas serão restauradas e justiça será feita. A parábola do rico e Lázaro nos oferece uma visão poderosa da continuidade de identidade e memória após a morte, sugerindo que haverá reconhecimento entre as pessoas no céu. Esta história nos lembra da importância de viver uma vida justa e compassiva, pois nossas ações na terra terão consequências eternas. A ideia de comunhão com os santos é outro aspecto importante que nos ajuda a entender a questão do reconhecimento no céu. Em Mateus 8:11, Jesus fala sobre a comunhão entre os santos no reino dos céus, sugerindo que haverá uma interação e reconhecimento entre aqueles que estão na presença de Deus. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11. Neste versículo, Jesus menciona que muitos virão de todas as partes do mundo para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A imagem de se assentar à mesa sugere uma comunhão íntima e um reconhecimento mútuo. Abraão, Isaque e Jacó são figuras patriarcais do Antigo Testamento, e a menção de que outros se assentarão com eles indica que haverá uma continuidade de identidade e relacionamento no céu. A comunhão com os santos é um tema recorrente na Bíblia. Em Hebreus 12:1, o autor fala sobre a nuvem de testemunhas que nos rodeia, referindo-se aos santos que nos precederam na fé. Esta imagem sugere que, no céu, estaremos cercados por aqueles que viveram antes de nós e que agora estão na presença de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. A nuvem de testemunhas nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Aqueles que nos precederam estão conosco, encorajando-nos e apoiando-nos. Esta comunhão espiritual sugere que, no céu, haverá um reconhecimento e uma interação entre os santos de todas as épocas. Além disso, a comunhão com os santos nos lembra da unidade do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo como uma unidade, onde cada membro tem um papel importante. Esta unidade espiritual transcende o tempo e o espaço, sugerindo que, no céu, estaremos unidos com todos os crentes em uma comunhão perfeita. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12 de dezembro. A comunhão com os santos nos oferece uma visão poderosa da unidade e do reconhecimento no céu. Esta unidade espiritual nos lembra que, na presença de Deus, estaremos unidos com todos os crentes em uma comunhão perfeita, onde os relacionamentos serão restaurados e aperfeiçoados. Um dos temas mais fascinantes e esperançosos da fé cristã é a promessa dos corpos glorificados. Em 1 Coríntios 15 versículo 35-58, o apóstolo Paulo aborda a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos crentes. Esta passagem nos oferece uma visão poderosa da continuidade de identidade e da esperança de uma vida eterna gloriosa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que corpo vêm? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o grão nu, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção,
ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15 versículo 35-44. Paulo usa a metáfora da semente para explicar a transformação dos corpos. Assim como uma semente precisa morrer para germinar e se transformar em uma planta, os corpos dos crentes precisam passar pela morte para serem transformados em corpos glorificados. Esta transformação não é apenas física, mas também espiritual, resultando em corpos que são incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais. A promessa dos corpos glorificados sugere uma continuidade de identidade. Embora nossos corpos atuais sejam frágeis e sujeitos à corrupção, os corpos glorificados serão perfeitos e eternos. Esta transformação não apaga nossa identidade, mas a aperfeiçoa. Assim, a esperança de reconhecer nossos entes queridos no céu é reforçada pela promessa de que nossas identidades serão preservadas e aperfeiçoadas. Além disso, Paulo fala sobre a vitória sobre a morte e a esperança da ressurreição. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15 versículo 56-58. A vitória sobre a morte e o pecado é garantida por Jesus Cristo, e esta vitória inclui a transformação dos nossos corpos em corpos glorificados. A certeza de que nosso trabalho não é vão no Senhor nos dá a esperança de que nossas vidas e relacionamentos terão um significado eterno. A promessa dos corpos glorificados nos oferece uma visão poderosa da continuidade de identidade e da esperança de uma vida eterna gloriosa. Esta transformação nos lembra que, no céu, estaremos unidos com nossos entes queridos em corpos perfeitos e eternos, onde os relacionamentos serão restaurados e aperfeiçoados. Além das Escrituras, muitos cristãos encontram consolo e esperança em testemunhos e experiências pessoais que reforçam a crença no reconhecimento de entes queridos no céu. Esses relatos, embora subjetivos, oferecem uma dimensão emocional e espiritual que complementa a compreensão bíblica. Um dos testemunhos mais comoventes é o de pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQM. Muitos relatam ter visto familiares falecidos durante essas experiências, o que sugere uma continuidade de identidade e reconhecimento no além. Embora essas experiências não sejam provas científicas, elas oferecem um vislumbre esperançoso do que pode nos aguardar após a morte. Um exemplo notável é o relato de Colton Burpo, um menino que, aos 4 anos, passou por uma cirurgia de emergência e teve uma EQM. Em seu livro O Céu é de Verdade, Colton descreve ter encontrado seu bisavô, que morreu antes de ele nascer, e sua irmã, que sua mãe perdeu em um aborto espontâneo. Esses detalhes, que Colton não poderia saber de outra forma, oferecem um testemunho poderoso de reconhecimento e continuidade de identidade no céu. Além das EQMS, muitos cristãos compartilham experiências pessoais de consolo e paz após a perda de entes queridos. Relatos de sonhos vívidos, sinais inexplicáveis e uma sensação profunda de presença espiritual são comuns. Essas experiências, embora variem de pessoa para pessoa, frequentemente incluem uma sensação de reconhecimento e comunhão com os que partiram. Uma história tocante é a de uma mulher que perdeu seu marido após décadas de casamento. Após a morte dele, ela começou a sentir sua presença de maneiras inexplicáveis. Ela relatou sentir o cheiro do perfume favorito dele em momentos de tristeza e ouvir sua voz em sonhos, oferecendo palavras de consolo e amor. Essas experiências a ajudaram a encontrar paz e a acreditar que, um dia, eles se reuniriam novamente. Esses testemunhos e experiências pessoais não substituem a autoridade das Escrituras, mas complementam nossa compreensão e oferecem um consolo adicional. Eles nos lembram que a fé cristã é uma jornada tanto pessoal quanto comunitária, onde as experiências individuais podem fortalecer a esperança coletiva. Ao refletir sobre esses relatos, é importante lembrar que a fé cristã é fundamentada na promessa de Deus de restaurar todas as coisas. A esperança de reconhecer nossos entes queridos no céu é uma parte essencial dessa promessa. Testemunhos e experiências pessoais nos ajudam a visualizar essa esperança de maneira mais concreta e emocional. Ao explorar a questão do reconhecimento de nossos parentes no céu, é essencial considerar as reflexões teológicas que nos ajudam a entender melhor essa esperança.
A teologia cristã oferece uma rica tradição de pensamento que complementa e aprofunda nossa compreensão bíblica. Um dos conceitos teológicos centrais é a doutrina da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da fé cristã e a garantia de nossa própria ressurreição. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo afirma que, assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos com corpos glorificados. Esta doutrina nos assegura que nossa identidade e memória serão preservadas e aperfeiçoadas na vida eterna. Além disso, a teologia cristã enfatiza a comunhão dos santos. Este conceito, mencionado no Credo dos Apóstolos, refere-se à unidade espiritual de todos os crentes, vivos e mortos, em Cristo. A comunhão dos santos sugere que, no céu, estaremos unidos com todos os crentes em uma comunhão perfeita, onde os relacionamentos serão restaurados e aperfeiçoados. Esta unidade espiritual transcende o tempo e o espaço, oferecendo uma visão poderosa de reconhecimento e interação no céu. Outro ponto teológico importante é a escatologia, o estudo das últimas coisas. A escatologia cristã nos ensina que, no fim dos tempos, Deus restaurará todas as coisas e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21, João descreve uma visão do céu descendo à terra, onde Deus habitará com seu povo e enxugará todas as lágrimas. Esta visão escatológica nos oferece uma esperança de restauração completa, onde todos os relacionamentos serão perfeitos e eternos. A teologia cristã também nos lembra da importância da fé, esperança e amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo afirma que essas três virtudes são essenciais para a vida cristã. A fé nos dá a certeza das promessas de Deus, a esperança nos sustenta em momentos de dor e perda, e o amor nos une em comunhão com Deus e com os outros. Estas virtudes são fundamentais para nossa esperança de reconhecer nossos entes queridos no céu, pois nos lembram que, na presença de Deus, todas as coisas serão restauradas e perfeitas. Refletir teologicamente sobre a questão do reconhecimento no céu nos ajuda a aprofundar nossa compreensão e a fortalecer nossa esperança. A doutrina da ressurreição, a comunhão dos santos, a escatologia e as virtudes da fé, esperança e amor nos oferecem uma visão rica e completa da promessa de Deus de restaurar todas as coisas. Esta reflexão nos lembra que, na presença de Deus, estaremos unidos com nossos entes queridos em uma comunhão perfeita e eterna. Ao longo desta jornada, exploramos diversos aspectos bíblicos e teológicos que nos ajudam a entender a questão do reconhecimento de nossos parentes no céu. Desde as promessas de encontro e comunhão descritas por Paulo em 1 Tessalonicenses, até a parábola do rico e Lázaro em Lucas, passando pela doutrina dos corpos glorificados e a comunhão dos santos, cada elemento nos oferece uma visão poderosa e esperançosa. A esperança cristã é fundamentada na promessa de Deus de restaurar todas as coisas. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de nossa própria ressurreição e da continuidade de nossa identidade e memória na vida eterna. A comunhão dos santos nos lembra da unidade espiritual de todos os crentes, vivos e mortos, em Cristo. E a escatologia nos oferece uma visão de restauração completa, onde todos os relacionamentos serão perfeitos e eternos. Os testemunhos e experiências pessoais complementam nossa compreensão bíblica e teológica, oferecendo um consolo adicional e uma dimensão emocional e espiritual. Esses relatos nos ajudam a visualizar a esperança de reconhecer nossos entes queridos no céu de maneira mais concreta e tangível. Em resumo, a fé cristã nos oferece uma esperança poderosa e reconfortante de que, na presença de Deus, estaremos unidos com nossos entes queridos em uma comunhão perfeita e eterna. Esta esperança nos sustenta em momentos de dor e perda, lembrando-nos que, no céu, todas as coisas serão restauradas e aperfeiçoadas. Que esta reflexão fortaleça nossa fé, esperança e amor, e nos ajude a viver com a certeza das promessas de Deus. Ao longo desta jornada, exploramos a profunda e reconfortante promessa de que, na presença de Deus, estaremos unidos com nossos entes queridos em uma comunhão perfeita e eterna. Desde as Escrituras até os testemunhos pessoais, cada elemento nos oferece uma visão poderosa e esperançosa do que nos aguarda no céu. A fé cristã nos assegura que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna e gloriosa. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de nossa própria ressurreição e da continuidade de nossa identidade e memória. A comunhão dos santos nos lembra da unidade espiritual de todos os crentes, e a escatologia nos oferece uma visão de restauração completa, onde todos os relacionamentos serão perfeitos e eternos. Essa esperança nos sustenta em momentos de dor e perda, lembrando-nos que, no céu, todas as coisas serão restauradas e aperfeiçoadas.
Que esta reflexão fortaleça nossa fé, esperança e amor, e nos ajude a viver com a certeza das promessas de Deus. Se você gostou deste conteúdo e deseja aprofundar-se ainda mais neste tema, convido você a continuar assistindo ao nosso vídeo no YouTube. Lá, você encontrará mais insights, testemunhos e reflexões que enriquecerão sua jornada de fé. Não perca a oportunidade de fortalecer sua esperança e descobrir mais sobre a promessa de Deus para nossa vida eterna. Clique no link na descrição e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo.